ele também concorre para o sucesso da empresa. Então, se já melhorou alguma coisa, o nosso muito obrigado. Se ainda não melhorou, procure melhorar. E também vai o recado a si, que é enfermeiro, você que é responsável de uma unidade sanitária, você que presta serviço, que recebe expedientes em instituições privadas e públicas, na conservatória, na administração municipal. Melhora a sua cordialidade com o utente. Trate bem aquele que vai lá tratar, vai lá resolver determinados assuntos. Então, este é de facto o nosso pedido especial, você que acompanha o Ecos e Factos. Agora sim, vamos aos destaques. Saiba o que vai dominar esta edição. Nós vamos começar pela província de Malange, onde um cidadão foi detido pela polícia, está a ser acusado de ter agredido brutalmente, permita uma expressão, o seu enteado que morreu, não ter resistido aos ferimentos. Também, na província do Mengo, 9 agentes afetos ao SIC e à Polícia Nacional estão a ser julgados. Sabe por quê? Por prática de crimes diversos. De acordo com a nota da acusação lida na primeira sessão, que começou hoje, é que estes agentes estão a ser acusados de praticarem assaltos a estaleiros e empresas chinesas, supostamente. E ainda vamos dar a ver de um falso médico que foi detido no município de Maquela do Zombo, província do Luís. Estas e outras é para acompanhar e muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Ao trânsito para vermos como é que está o movimento rodoviário. Começamos pela Avenida de Olinda Rodrigues. Aqui o trânsito está limpo, bom de se ver, tal como disse a Angélica Janota. Quem é que está hoje no comando do CISP, Centro Integrado de Segurança Pública, que a Angelina Gonçalves é a nossa companheira que está aqui a facilitar-nos para que possamos viajar por Luanda, olhando para diversas artérias da nossa cidade capital. E aqui o trânsito na Olinda Rodrigues está bom de ser feito, nos dois sentidos, está fluido, não há nada, algo a registrar que possa condicionar o trânsito. Há também referência a ser feita que aqui os peões, os cidadãos, os munícipes estão a utilizar, a fazer o bom uso da pedonal colocada para salvar vidas. É assim que deve ser aqui o trânsito a ser dado para que possamos ter as alternativas do regresso a casa. Hoje, sexta-feira, 28 de março do ano 2025, o mês de março, o mês da mulher, o mês em que muito boa gente também nasceu. E aproveitar esta oportunidade, mandar um abraço ao senhor Miranda de Sousa, porta-voz do Comando Provincial da Polícia Nacional do Mengo, que está de bolo à mesa, e você também completou anos hoje, receba o nosso abraço especial. Vamos, companheira Angelina Gonçalves, para um outro ponto da nossa cidade. Aqui o trânsito está bom, mostre-nos de facto uma outra artéria, um outro espaço. Estamos no Quilamba. Quilamba aqui, as marcas que fazem a pavimentação para aqui, sobretudo a passadeira, estão visíveis, e aqui com certeza se o professor Giro Quental deve estar a olhar para essa imagem e a esfregar as mãos de contente, como se costuma dizer. Também os semáforos voltaram a funcionar aqui nesse ponto da cidade do Quilamba, uma cidade construída para conferir uma outra imagem à nossa Luanda e também dar uma outra dignidade aos cidadãos que escolheram este espaço para viver e assim darem continuidade à vida. 17h07, Angelina Gonçalves, se tivermos um outro ponto, deixemos o Quilamba para darmos outro espaço da cidade. Estamos agora para Camama. Aqui trânsito também não está assim tão fluido, mas consegue circular, não há o condensar. Neste ponto, o professor Júlio Quental tem estado a solicitar para que seja colocada ali uma pedonal, pois o distanciamento entre as pedonais é de facto de quase 1 quilômetro ou mais até, né, daqui do ponto do Calandula, o Instituto Superior Calandula, até a zona
quem chega a Perlex passa a publicidade, é que é a única pedonal. Então, neste ponto, não há sequer uma pedonal e também não há uma passadeira. Se calhar, colocar uma passadeira para facilitar que as pessoas possam fazer a travessia, o atravessamento em melhores condições. Aqui vemos as pessoas arriscarem, né? Têm que transpor a barreira de betão e pedir a sensibilidade dos automobilistas. Vemos essa senhora que está aqui e com as vestes que não facilitam fazer este atravessamento, transpor a barreira de betão. Tem que ser vista essa situação aqui pela administração municipal de Camama, ou então as instituições que concorrem para a construção ou instalação de pedonais e neste espaço há toda a necessidade, tendo em conta o fluxo, e também neste lado, junto à administração da Camama, há uma escola e sempre que os alunos saem da escola tem de haver o auxílio do Corpo de Segurança da escola ou então de um agente da Polícia Nacional, caso exista no momento, e sempre que não há agente da polícia, o atravessamento é feito com atrevimento, entre aspas, dos próprios alunos. Então esperemos que haja sensibilidade, que se instale então aqui uma pedonal. Aqui o trânsito está bom, vamos para um outro ponto, Angelina Gonçalves, para darmos a ver o trânsito numa altura em que é o regresso a casa a ser processado por esta altura, agora estamos com esta imagem da Marginal, a nossa Luanda, o Porto Sol, a incidir-se sobre as águas do mar e que também o trânsito está bom. Abaixo de Luanda, aglutina, congrega, junta várias instituições, é aqui onde muita gente trabalha e o regresso faz-se para o norte ou então para o sul da cidade de Luanda. Provavelmente aqui vemos o trânsito bom de ser feito e dois cidadãos a atravessarem também as marcas que delimitam o pavimento em termos do atravessamento, quanto à passadeira, estão a esfumar-se e devem ser renovadas. Vemos o trânsito aqui, bom de ser visto na televisão pública de Angola, numa altura em que são 17h09. Vamos começar com o desfile da atualidade. Vamos começar com a nota que demos ontem, que dava conta de um afogamento. Há uma semana, 12 agentes censitários regressavam depois da atividade. Depois encontraram um rio com caudal acima da média, pediram auxílio a um canoeiro, fizeram o atravessamento e não sei o que aconteceu a meio do rio. A canoa inclinou-se, os dois caíram. Um dos agentes censitários tentou socorrer o seu companheiro, mas foi em vão esforço, ele também acabou por se afogar. Vamos ver a peça que mostra o momento em que um deles foi a enterrar. No cemitério municipal de Malange estavam familiares, colegas, amigos e membros do governo, liderados pelo vice-governador Franco Mufinda, para darem o último adeus ao agente recenseador que em vida respondia pelo nome de Marcos Mateus Antônio. Durante a cerimônia fúnebre foram ouvidas mensagens dos familiares, amigos, do governo da província e da igreja onde a vítima professava. O agente censitário de 30 anos foi descrito como uma pessoa especial e de trato fácil. Foi alguém que trabalhou muito tempo com a minha mãe e foi uma pessoa muito especial, porque é uma pessoa de trato fácil, muito inteligente, habilidoso no trabalho. Muito triste. Viemos aqui acompanhar a última morada, mas não tem nada que vai substituir essa perda. Para os amigos, Marcos Antônio deixa o legado e o recado para que, enquanto vivos, devemos ser boas pessoas com foco em fazer o bem ao próximo. Enquanto vivos temos que fazer o bem, amar mais o próximo e procurar lidar com as pessoas. Não podemos só aqui na terra nos valermos que temos tudo, que depois vamos deixar. Caiu que era alguém bom, simpático, amigo dos amigos, irmão dos irmãos, mas está aí, foi e deixou quase tudo. Mas o bom que ele deixou, bom testemunho enquanto em vida. De recordar que Marcos Mateus Antônio, de 30 anos, morreu no passado dia 23 do corrente mês, quando tentava salvar o seu companheiro de trabalho, Antônio Bernardo Moieba, de 36 anos, que também veio a falecer no mesmo rio.
A equipa de resgate dos serviços de proteção civil e bombeiros reportou a localização dos corpos 2 dias depois, nas margens do rio Luando, onde os 2 agentes do campo foram vítimas por afogamento. Agentes de campo do INEM regressavam porque pretendiam complementar os dados do censo. Ora, o que de facto tem sido analisado são as condições em que estes 2 agentes faziam a travessia do rio Luando. Canoa a remo e com o rio com caudal acima do normal não oferecia condições nem garantias para efetivamente pudesse fazer essa travessia nas condições da salvaguarda da vida, do bem-vida. Dr. Agostinho Casamaior, Dr. Alcântara Costa, por favor. Os 2, muito boa tarde. Muito boa tarde e parece que está em casa uma sexta-feira muito produtiva. Exato, vou começar por si. A missão do censo é patriótica. Estes 2 agentes que perderam a vida no rio Luando, na província de Malange, iam para complementar os dados do censo, da habitação e da população, mas acabaram por afogar. Olha, para já, para nós, rompe o coração, porque, na verdade, morre no exercício patriótico, morre numa obrigação do dever social, mas a Bíblia fala em Eclesiastes, né? Chorai com quem chora, então, nessa altura, nós vamos aqui dizer à família que estamos com o coração dorido e choramos consigo. Mas é justamente esse processo que nós falamos sempre, a questão da própria prudência social. Na prudência social, nós temos que ter uma noção do que é que vamos precisar para que o indivíduo tenha um meio de locomoção com segurança. A canoa remo favorecia? Não favorecia. É justamente que Augusto Conte falava sobre a interação social ou ação social. Na visão de Augusto Conte, a falar sobre a ação social, tem a ver com quando o indivíduo tem a interação positiva com a outra. Quer dizer, o candidato a tomar alguma decisão, que o Agostinho vai cumprir essa decisão, o candidato tem que ter em conta se o Agostinho a fazer cumprir essa decisão ou esse processo está em segurança ou não. Se o candidato não revê todo esse processo, mas simplesmente me manda numa missão e sem assegurar que no meu regresso, ou o meu que eu vou usar como uma canoa é seguro para a minha vida ou não, então chama-se a ação social contrária. Quer dizer que Augusto Conte reprova todos os aspectos comportamentais desse líder ou desse chefe, porque o foco da ação social positiva é sempre meter o outro em função do lado positivo. Quer dizer, eu mando-te você cumprir uma missão, mas é sempre salvaguardar o bem do outro. Agora, não vamos entender que fazer a travessia com uma canoa, sinceramente, nem um pouco mais ou menos, a ciência não explica, a filosofia não explica, a antropologia social, cultural não explica, porque aqui não foram visados os bens pela qual o Estado vai prever. Lembra que o indivíduo morreu no exercício da sua função. O censo em si, do ponto de vista social, é um dever patriótico. Claro que o indivíduo não foi lá pelo dinheiro, foi lá porque é uma... Deixa-me só essa imagem, por favor. Foi lá porque é uma obrigação social, foi lá porque o executivo ou o Estado angolano precisava ter uma ideia de quantos somos e como vivemos para melhor distribuir a sua riqueza. Este angolano que infelizmente morre em missão de serviço, mas aconselhar quem é o chefe da equipa para evitar os danos futuros, é bom que tenhamos ação social positiva na visão de Augusto Conte. Doutora Alcântara Costa? Colombo, tens noção porque que nós, quando estamos aqui no programa, porque o programa é imensamente tenso, as peças provocam-nos um imenso calafrio. Por que calafrio? Em função do modus operandi de alguns crimes que recebemos aqui que nos assustam a nós todos. E sabes porque temos estado aqui mais ou menos do ponto de vista do nosso corpo mobilizados para que não caiamos, para que não peguemos tensão? Sabe porquê? Não. Porque as condições existem aqui. As condições foram criadas. A sala está bem climatizada e praticamente as condições todas estão aqui. Então, para se fazer deslocar uma equipe numa determinada zona, primeiro, tem que se saber se a zona anda cheio de cobras, porque se vai fazer travessia a pé, a mata, tem que se saber se os rios, por isto, essa é a falha grande, por isso que ontem já falávamos, que sempre que tivermos que ir numa zona estranha,
para fazer Exatamente. turismo ou quaisquer tipo de atividades, o contacto é imediato com as pessoas que já convivem ali. Então aqui, os nossos responsáveis, que enviaram lá os nossos jovens funcionários que foram lá para fazer o censo, realizar essa atividade, falharam porque, em antecipação, não fizeram uma espécie de estudo de viabilidade para saber os perigos que o rio apresenta, para se saber o estado físico das canoas, para se saber em que período é que esses rios têm correntes fortes. Essas coisas todas era importante para saber qual é o período em que os crocodilos passeiam e gostam, por exemplo, de brincar com as canoas para tirar as pessoas para a água e, enfim, é preciso fazer esse estudo de viabilidade. Então aqui terá havido uma negligência extensiva que precisa chamar as pessoas que não acautelaram as vidas dos outros para, ainda que for civilmente, serem responsabilizados. Agora vamos até à província do Ambo. Doutora Alcântara Costa tem estado a dizer que é preciso responsabilidade para pôr um ser no mundo. Claramente. Embora aqui aparecem às vezes as coisas que nós não programamos, mas a partir do momento em que esta coisa não programada aparece, temos que tomar a responsabilidade. E quando já se vive com cônjuges, com um companheiro? A responsabilidade é ainda maior, porque ali está a mulher, que nós temos que tomar a rumo. Aqui a responsabilidade é recíproca. A nossa mulher que toma conta de nós, nós que tomamos conta da nossa mulher e nós os dois, como progenitores, termos que tomar conta do petis que vem e dos outros meninos que estão em casa, em harmonia. Mesmo no âmbito de imensas dificuldades, há que fazer um esforço, porque a vida calombo, desafio permanente até o dia da partida para a tumba. Este desafio permanente que não conseguiu suportar uma jovem na cidade do Ambo, que, de acordo com ela, com a jovem que relatou este facto ao INAC, é que, dados os constrangimentos, as peripécias, as dificuldades sociais, então, entendeu, depois já tem um menino, e voltou a engravidar, entendeu deixar ao relento, num beco, o seu filho. Mas essa história é para conferir daqui a pouco. Nós ontem passamos aqui a reportagem que dava conta de uma menor que foi arrastada pela água da chuva na província do Mochico. O esforço feito pelo Serviço de Proteção Civil e Bombeiros é que o corpo da menor foi encontrado já sem vida num dos canais de escoamento das águas pluviais. E você acompanha agora, confere a reportagem, a tristeza da família por perder um membro. Uma manhã cinzenta em que a chuva levou a pequena Domingas, de apenas 3 anos de idade, que vivia no bairro Zorrol. O ato aconteceu no momento em que a pequena tentou atravessar a vala e acabou sendo arrastada pelas fortes correntezas. Não foi possível porque acordamos com a chuva. A menina saiu fora, entrou dentro a gritar dizendo que o pai e a filha do vizinho Tito foi arrastado pela correnteza d'água. Como conhecemos a menina, viemos, encontramos o aglomerado, espantado, e comecei a fazer a minha analogia e perguntando nas pessoas o que de concreto se passou. Logo após a ocorrência, a solidariedade fez a força e uniram-se à causa dos bombeiros, famílias, vizinhos e amigos. Um dia depois, foi finalmente encontrado o corpo da menor sem vida na foz do rio Luena. Começamos a realizar as buscas. Ontem fomos acionados lá por volta das 6h30. A equipa de resgate e salvamento fizeram as buscas das 6h30 até por volta das 18 horas. Não conseguimos achar o corpo. Mas hoje demos continuidade com as buscas a partir das 7
das 7 terminamos por volta das 11 horas. O corpo apareceu com alguns familiares que acharam no rio Luena. Desde 2013, que episódios como estes acontecem neste bairro, envolvendo até adultos. A vala mesmo não está boa. Aquele risco mesmo que está, até nem mais velho não consegue mesmo. Conforme que se encontra a vala, não está mesmo em condições. Desde 2013, houve mais uma morte. E que esta morte foi de uma criança. Passou-se 2 anos, foi-se de um mais velho. Depois foi de alguém que bebeu muito. E em função da corrente de chuva, não resistiu, ele foi. Nós apelávamos isso há bastante tempo, porque era um perigo que mostra, até agora mostra aquele perigo. Preocupado, o administrador municipal do Mochico, Bernardo Chissola, esteve no local e solidarizou-se com a família. Neste momento se encontramos num facto triste. Os níveis, recebemos ontem, muito cedo, pela oportunidade. Já vai ter o corpo. Utilizamos as forças e fez-se um trabalho durante o dia todo. No princípio da noite, não tínhamos alcançado os resultados, mas daí